Palmeiras vence o Juventude com tranquilidade, reassume a liderança da competição e é claro, no vídeo de hoje nós vamos falar das notas dos jogadores, uma novidade incrível sobre o Paulinho e também uma possibilidade envolvendo o Alan. Não, e sobre o jogo, o que a gente precisa pontuar antes de falar das notas, né? Esse esquema tático onde o Emiliano Martinez se transforma numa espécie de terceiro homem e o Kelvin tem espaço para apoiar, cara, é fantástico. O Kelvin ocupa os espaços, alargando as linhas exatamente o que nós falamos no último vídeo que o Abel Ferreira ia fazer, hein? Ó, previmos essa situação. É isso que o Abel vai fazer contra times que jogam com uma linha defensiva de 5 jogadores, né? Alargando as linhas, ocupando o espaço, ganhando jardas, metros, e aí objetivamente alocando as outras peças de ataque no campo e ganhando, obviamente, os duelos individuais, né? Foi um jogo com muita falta, mas o juiz não marcou. Engraçado isso, né? O juiz deixou o jogo rodar bastante, mas teve bastante lance ali brigado, né? De qualquer forma, obviamente que ninguém foi agressivo, não foi um jogo tranquilo assim de se apitar, né? Só que eu acho que o juiz foi deixando o jogo correr muito solto. Pro Palmeiras isso foi bom, porque quanto mais a bola rolou, mais a gente provou a superioridade, tá? Juventude é uma equipe que não é fraca, não. Uma equipe muito bem trabalhada pelo Carpini, mas assim, não tem como comparar, tá? Eu gostei muito da atuação do Fux, como eu comentei, né? Bruno Fux, um jogador fantástico, muito tranquilo, técnico. Finalmente o Facundo voltou a campo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Falando primeiro do Carlos Miguel, que fica com a nossa nota 8. Pouco acionado, mas nas 2 vezes em que o Palmeiras precisou, ele tava lá, fechou o gol e foi importante, sim senhor, tá? Então a gente soma agora 5 jogos, né, do Carlos Miguel com 6 gols tomados. As 2 primeiras partidas bem complicadas, mas depois ele arrumou a casinha, deve estar mentalmente muito equilibrado. Eu vi que ele saiu jogando com a bola no pé, inclusive deu um lançamento pro Facundo Torres, que era isso que a gente precisava, né? Que é uma característica muito específica do Everton e que o Palmeiras precisa e faz falta. Seguido do lateral direito, Kelvin, que fica com a nossa nota 7,5, tá? Ele apoiou muito bem, ocupou os espaços e é um lateral que pode chegar à seleção brasileira, sim senhor. O problema é único. Ele ainda não conseguiu acertar uma bola no gol. Brincadeiras à parte, cruzamento dele foi sensacional ali pro primeiro gol, né? Quando o Veiga dá uma finalização, ela vem mascada pro Bruno Rodrigues e o Bruno empurra pra rede. Gosto muito do Kelvin, tá? O Ancelotti vem para assistir o jogo Palmeiras e Santos, a próxima partida é na quinta-feira, única e exclusivamente para assistir Vitor Roque, Andreas Pereira e Kelvin, tá? Kelvin vai ser lateral da seleção brasileira se continuar desempenhando um bom papel, ele tem bola para isso. Seguido do zagueirão Bruno Fux, para mim, o maior negócio quando a gente fala de um zagueiro, tá? Envolvendo times do Brasil, mas o melhor negócio pro Palmeiras. Bruno Fux é fantástico. Ele é muito técnico, muito tranquilo, tá? E além de armar as jogadas, construir as jogadas, ele tem um tempo de bola muito bom. Tudo bem, é um pouco lento ali na recomposição, mas tanto faz, né? Porque se você colocar um zagueiro rápido para jogar com ele ou um volante que volte para apoiar, tá tudo bem. Bruno Fux fantástico, mais uma partida incrível, um baita do lançamento pro Felipe Anderson fazer um golaço. Jogador incrível o Fux para mim, tá? 8,5 pro Bruno Fux, tá jogando demais, seguido pelo Murilo, que também fez uma ótima partida, aliás, segunda partida seguida do Murilo em que ele atua muito bem, tá? Coeso, não perdeu nenhum duelo, poucas faltas, jogador fantástico assim. Gostei muito também da atuação dele, que também fica com o nosso 8,5, seguido pelo Jefté. O Jefté é um jogador que parece que vai encaixar com a camisa do Palmeiras. Vamos dar tempo para ele, tá? Paciência. Mas o Jefté ainda não fez aquela grande partida, sabe, de saltar os olhos. Em contrapartida, também não tá comprometendo. Então, para um início, né, de chegada no Verdão, eu acho que ainda tem bastante lenha para queimar e ele vai ocupar bem essa função com o tempo. Nossa nota para ele é 7, partida ok do jogador. Seguido pelo Emiliano Martinez, que também foi pouco acionado, mas marcou muito bem. E além de tudo isso, construiu também algumas jogadas na linha de 5 defensivamente, né? Conseguiu começar bem as jogadas, não perdeu passe. De maneira geral, uma boa partida do M, tá? Eu confesso que eu não sou muito fã do futebol do jogador, mas ele é aquele tipo de jogador que o time precisa ter, tá? Nossa nota pro M Martinez, então, é 7,5, seguido do Aníbal Moreno, que dessa vez teve mais espaço no campo para trabalhar, né?
rodou a bola de um lado para o outro, jogou ali como, não era mais um camisa 5, né? Jogou quase como um 8 ali. Gostei bastante do Aníbal. Aníbal para mim é um dos melhores meio-campistas do Palmeiras, né? Também um jogador que come grama se precisar, foi muito bem na partida de hoje. Nossa nota para ele é 8. E aí a gente começa com Facundo Torres, que para mim fez uma partida incrível. Ele gingou de um lado para o outro, tomou um monte de falta, abriu espaço, quebrou linha, fez facão quando necessário. Bom, muito boa a partida do Facundo Torres. Espero que daí para cima a gente só melhore. O problema é o seguinte, tá faltando aquele golzinho, né, para tirar a nhaca. Vamos ver, quem sabe contra o Santos ele não entra e não guarda um, né? Facundo Torres também deu muito dinamismo ao meio-campo, né? Quando você vê um jogador que aproxima, pega a bola e toma falta, isso vai fazendo com que o jogador ele vá ganhando moral em campo, né? Os caras começam a querer marcar ele um pouco de receio, assim. E ele foi muito bem nesse tipo de jogada no 1 contra 1. Gostei bastante, tá? 8 pro Facundo Torres também, excelente jogador. Seguido do nosso meia Felipe Anderson, que eu sempre falei, é um excelente jogador, para não falar que é craque, tá? É um excelente jogador. O gol que ele fez mostra muito daquilo que a gente quer ver do Felipe, tá? Ele recebe o lançamento, ele traz para dentro, finaliza uma chapada no ângulo, sem chance pro goleiro. E o que mais chama a atenção dessa jogada é a característica dele, que é o que eu falo sempre. Ele tem que trazer pro meio. Na ponta, ele é veloz, ele é finalizador, beleza, ele é driblador, mas ele tá longe do gol. Não é ali que ele tem que jogar. Ele tem que ficar sempre mais centralizado. O Abel sabe disso, tanto é que dá essa liberdade para ele. Muitas vezes ele cai por dentro e aí, meu irmão, é um salseiro. Ele perto do gol, cara, ele como um camisa 10 ali, de repente até um segundo atacante, vai funcionar muito bem nesse Palmeiras. No meio-campo, Rafael Veiga foi o nosso camisa 10 e jogou uma bola ok, né? Jogou bem. Primeiro gol do Bruno Rodrigues, a bola sobra, ele bate ali, aquela característica básica do Rafael Veiga, que é a entrada na área, né? A chegada. Boa partida do nosso camisa 23, gostei bastante do Veiga, de novo, né? Segunda partida seguida que ele vai bem. Mas você vê, né? O peso da idade. Não dá pra jogar 2 partidas inteiras seguidas assim, com alta exigência dele, né? Ele não tem mais condição física pra isso. Pelo menos 2 partidas com alto rendimento vai ser complicado. Mas é um excelente jogador e é ídolo do Verdão, tá? Nota 8 pra ele. Seguido do nosso querido Bruno Rodrigues, que fez uma partida sensacional. Gosto muito do futebol do Bruno Rodrigues, vocês sabem disso. Eu acho que em 2026 ele vai ser muito importante para o Palmeiras, tá? Mais uma partida, mais um golzinho, e é isso aí para dar confiança, dar mais minutagem, né? Vai ganhando tarimba aí, vai ganhando conhecimento e entrosamento com os jogadores. Muito boa partida do Bruno Rodrigues, nossa nota 8 para ele, tá? Gostei bastante. Sobre os jogadores que entraram, Andréas Pereira, a maior e melhor contratação para o meio-campo do Verdão, tá? 60 milhões foi de graça, óbvio, guardadas as devidas proporções do futebol, né? Se você parar para pensar que um professor ganha 3, 4 mil reais, né? É um absurdo no Brasil isso. Mas é porque o futebol gira muito dinheiro no Brasil, né? Então, enfim, mais 60 milhões para ele, quando comparado com os outros jogadores, né, que a gente vê por aí, não foi caro, tá? O Andreas é muito técnico, muito mesmo, assim. A característica principal dele, que é esse passe, cara, ele não erra passe, é muito raro, tá? Excelente jogador, trouxe um dinamismo incrível. Ele entrou só para controlar a partida, né? Você vê que é aquele maestro, quando ele quer acelerar o time, acelera, quando ele quer segurar o time, segura. Com certeza o Abel colocou ele ali e falou, ó, controla o ritmo do jogo porque a gente tá ganhando. Acabou, foi o que ele fez. Entrou, fez o dele, fantástico, nota 8 pro Andréas Pereira, seguido do Ramon Sosa. Tô gostando da movimentação do Ramon, tá? Eu confesso que no começo eu achei que era uma grana muito mal investida, mas ele é um jogador que ocupa espaço, quebra a linha, veloz e pode ser desafogo, tá? Pode escrever o que eu tô falando. O Ramon Sosa ainda vai nos dar muitas alegrias. E eu acho que o time da Inglaterra, acho que foi o Nottingham Forest, né? Vacilou de ter vendido ele, tá? Porque eu acho que ele tinha bastante altura, né? Bastante desenvolvimento para alcançar. Nota 7,5 para o Ramon Sosa. Maurício, Vitor Roque e Mikael, tá? Não vou ater muitos comentários acerca dos três, porque eu entendo que não tiveram muita minutagem e tal. Maurício acho que tá devendo, tá? Eu acho que o Maurício ainda vai reencontrar o bom futebol com a camisa do Palmeiras, porque ele é bom de bola. Mas realmente não fez uma partida muito de saltar os olhos, não, tá bom?
Vitor Roque e Mikael, pouco tempo em campo, entraram só pra gastar o tempo mesmo da substituição e pra rodar em campo um pouquinho, né? Pra não ficar muito tempo sem jogar. Palmeiras foi incrível graças ao Mister Abel Ferreira, que recebe a nossa nota 8, mais uma vez um jogo tranquilo, dominado, sem muito desespero. Excelente, Abel. Sem com a cabeça quente, né? Desculpa, com a cabeça fria, né? O coração quente, não tomou cartão, não se estressou. É isso aí, acho que o caminho é por aí mesmo, tá? E falando agora no nosso giro de notícias sobre o Paulinho, meus irmãos. Paulinho é o principal jogador do Palmeiras, para mim, o principal jogador para a temporada de 2026. E aí o Resenha Alviverde hoje fez um vídeo, né, comentando a respeito da possibilidade do Paulinho retornar a campo ainda em novembro, na final da Libertadores, dia 29 de novembro, né? A expectativa é alta, tá? Paulinho pode sim estar retornando, ele já tá treinando com o grupo, eu imagino que logo logo vai voltar treinamento com bola mais firme, né, mais preciso. E aí, será que a gente vai ter 30, 40 minutos do Paulinho numa final de Libertadores? Vejam o que ele fez no Mundial. Em 20, 25 minutos ele resolveu partidas. Fez gol contra o Inter Miami, fez gol no Botafogo. Cara, é um jogador fora do normal pra mim, tá? É um jogador nível europeu ali, nível time de primeira prateleira da Europa, né? E eu acredito muito que o Paulinho chegando nesse time do Palmeiras, cara, o Palmeiras vai ter que encaixar, eu não sei como. Me diz você, como é que o Palmeiras vai fazer pra encaixar o Paulinho nesse time? Eu não sei, o que eu sei é que ele tem que jogar. Junto dele temos o Alan, que cresceu muito, né? Quando a gente olha ele no ano passado, ele já dava esses lampejos de ser um excelente jogador, mas nessa temporada ele realmente deslanchou. No Mundial ele foi incrível e principalmente agora na Libertadores, quando a gente mais precisava de um salvador ou de um herói ali em campo, né? Ele assumiu o protagonismo, tá? E por conta disso, já tem jornais e existem fontes da imprensa, como por exemplo Fanáticos, como por exemplo o próprio Globo Esporte, que colocou, né? Muitos times da Premier League estão de olho no Alan, tá? E a expectativa é que chegue uma proposta nos próximos dias aí, beirando 200 milhões de reais. Brighton surge como interessado e o Manchester City tá só de olho, tá? O Manchester City investiu uma bala no Savinho, né? Então não é necessariamente. Eles talvez não invistam no Alan agora. Mas qual que é a jogada deles? Se o Brighton leva, eles estão de olho, tá? O City e o Chelsea levam muitos jogadores do Brighton justamente porque sabem que o Brighton é um time que contrata jogadores jovens para lapidá-los na Premier League. Né? Então, assim, não me surpreenderia se pintasse uma proposta agora na casa de 200, 220 milhões, como a imprensa está falando, né? Pelo Alan, tá? Então isso vai acontecer muito provavelmente. Resta saber o que o garoto quer e como o Palmeiras vai fazer para segurá-lo ou se de repente faz sentido já negociar. Eu acho que não. Para mim ele ainda tem muita lenha para queimar por aqui. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Segue o líder. Você que ficou até tarde secando a gente aí, vai dormir, acabou, não tem o que fazer. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Avante palestra!